Nível 1. A escolha. Você não escolheu medicina porque queria ajudar pessoas. Essa é a resposta que todo mundo dá na entrevista de faculdade e que soa verdadeira o suficiente para passar pelo filtro da comissão de seleção. A realidade é mais bagunçada. Uma mistura de fascínio pelo corpo humano como sistema, de um professor que fez anatomia parecer a coisa mais urgente do mundo, de uma noite num pronto-socorro quando você tinha 15 anos que instalou algo que você não soube nomear na época, mas que foi ficando mais nítido com o tempo. Vestibular de medicina é uma prova de resistência antes de ser uma prova de conhecimento. Você passou 2 anos num cursinho com a rotina de alguém se preparando para uma competição de alto nível, porque é exatamente isso que é. Biologia, química, física, matemática, português, redação, tudo ao mesmo tempo, tudo no nível de detalhe que distingue quem passa de quem não passa por frações de ponto em provas com dezenas de milhares de candidatos por vaga. Seu nome saiu na lista de aprovados numa manhã de dezembro. Você olhou para a tela por um tempo que não consegue quantificar e sentiu alguma coisa que só faz sentido completamente para quem passou pelos 2 anos que precederam aquele momento. Nível 2. A faculdade. Os primeiros 2 anos de medicina não tem paciente, tem cadáver. O laboratório de anatomia é o primeiro lugar onde a distância entre o que você imaginou que seria a medicina e o que medicina realmente é, começa a se fechar. Você aprende o corpo humano de dentro para fora, não como conceito, mas como estrutura física com nomes específicos para cada tendão, cada nervo, cada variação que o Atlas documenta e que o corpo real apresenta com a criatividade de algo que evoluiu por milhões de anos sem se preocupar com a legibilidade do resultado. A cultura médica tem uma hierarquia que começa antes de qualquer residência. O estudante do 6º ano olha para o do primeiro com uma distância que não é crueldade. É o produto de 5 anos de acumulação de coisas que o primeiro ano ainda não passou. Você ocupa o lugar mais baixo de uma estrutura que vai levar uma década inteira para escalar. Nas últimas séries, você entra nos hospitais. O internato é o primeiro encontro real com o paciente. E é também o primeiro encontro real com a extensão do que você ainda não sabe. A medicina do livro e a medicina do leito têm em comum a terminologia e divergem em tudo que a terminologia não captura. A incerteza diagnóstica de um caso que não segue o padrão do Atlas, a comunicação com uma família com medo, a gestão da própria insegurança enquanto mantém a compostura que o ambiente exige. Você se forma e descobre que formado em medicina é o começo da formação real. Nível 3. A residência. A residência médica é onde a medicina te forma de verdade. É também onde ela te testa de formas que nenhum sistema de ensino projetado eticamente aprovaria. Plantões de 36 horas, volume de trabalho que excede o que qualquer profissional em qualquer outro campo aceitaria. Responsabilidade sobre vidas humanas em estágios de treinamento, onde o erro ainda é possível e onde o erro tem consequências que não são abstratas. Você escolheu cirurgia. Cirurgia é a especialidade onde a relação entre o que você decide e o que acontece com o corpo de outra pessoa é mais direta e mais imediata do que em qualquer outra área da medicina. Você abre, você intervém, você fecha. O resultado é visível antes que o paciente saia da mesa. O centro cirúrgico tem uma hierarquia de posição ao redor da mesa, que é também uma hierarquia de responsabilidade e de aprendizado. O residente observa antes de tocar. Toca antes de executar. Executa sob supervisão antes de executar sozinho. Cada avanço conquistado pela demonstração de que o nível anterior foi completamente absorvido, não declarado, demonstrado. O cirurgião que opera bem sob condições ideais é um começo. O que opera bem quando as condições não são ideais, quando a anatomia é diferente do que o exame sugeria, quando o sangramento aparece onde não deveria, quando a decisão precisa ser tomada em segundos, esse é o produto de anos de exposição repetida a situações que treinamento simulado não reproduz completamente. O primeiro plantão de emergência cirúrgica redefine o que você pensava que era pressão. Você chama o supervisor, recebe orientação, executa com as mãos que ainda estão aprendendo a velocidade que a situação exige. Você sobrevive ao plantão. O paciente também, nem sempre na mesma ordem de prioridade. Nível 4. A primeira perda. Você vai perder um paciente, não como abstração estatística,
como uma pessoa específica, com um nome específico, que estava na sua mesa numa noite específica e que não saiu da sala cirúrgica da forma que você passou horas tentando fazer com que saísse. A medicina tem uma cultura de processamento de perda simultaneamente necessária e insuficiente. Necessária porque sem distância funcional, você não consegue continuar operando com a clareza que o próximo paciente precisa de você. Insuficiente porque distância funcional não é resolução. É uma forma de carregar que permite continuidade sem negar o peso do que aconteceu. O MN, morbidade e mortalidade, é onde os detalhes são revisados com a frieza aparente de uma análise técnica, que é, na verdade, a forma que a medicina encontrou para processar coletivamente o que individualmente seria insuportável. Você aprende a diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa é o que você sente quando a análise ainda não aconteceu. Responsabilidade é o que você carrega depois que a análise confirma que você fez o que era possível com o que havia disponível e que o resultado ainda assim foi o que foi, porque medicina não é ciência de resultados garantidos, é ciência de probabilidades gerenciadas com o maior rigor possível. Essa distinção leva tempo para se instalar, e mesmo depois de instalada não elimina o peso, apenas o organiza de uma forma que permite que você entre na sala cirúrgica no dia seguinte. Nível 5. O que a cirurgia instala? Você termina a residência com o título e com algo mais importante: mãos que sabem coisas que a cabeça aprendeu anos antes, mas que o corpo precisou de milhares de repetições para incorporar como reflexo. Você desenvolve rituais funcionais, a sequência de preparação antes de entrar na sala, a forma de se paramentar, a posição ao redor da mesa que maximiza o ângulo e o acesso ao campo. Cada ritual produto de descobrir, por experiência, o que funciona consistentemente. Os melhores cirurgiões que você conhece têm em comum algo que os livros não ensinam diretamente. Eles sabem quando não operar. A decisão de não intervir é frequentemente mais difícil do que a de intervir. Reconhecer que o paciente específico, no momento específico, seria melhor servido por uma abordagem que não envolve você abrindo o corpo dele. Esse julgamento não tem atalho. Com os anos, você acumula casos que ficam, não os que correram bem. Esses se integram ao repertório técnico. Os que ficam são os casos onde a decisão foi difícil e onde a dificuldade não foi técnica, mas humana, onde você precisou sentar com uma família e comunicar algo que não tem forma suave de ser comunicado, onde você precisou reconhecer que o que você pode fazer tecnicamente e o que deveria fazer humanamente não eram a mesma coisa. A comunicação é a habilidade que a faculdade ensina menos e que o exercício da medicina exige mais. Você também aprende sobre incerteza. A medicina do livro era mais clara do que a medicina que você pratica. Os casos reais têm probabilidades, têm incerteza genuína, tem momentos onde a resposta honesta é que você não sabe com certeza e que o que você oferece é seu melhor julgamento baseado na evidência disponível. Ser honesto sobre incerteza é mais difícil do que parecer certo e é mais correto do que a alternativa. Nível 6. O que fica? Em algum ponto da carreira, você se torna o cirurgião sênior na sala, o que significa que existe agora um residente ao seu lado com a mesma combinação de conhecimento teórico sólido e experiência zero que você tinha quando estava no lugar dele. Aprender a deixar que ele faça, com supervisão, com orientação, mas que faça, é parte do trabalho que ninguém te explicou explicitamente, mas que agora é tão importante quanto qualquer habilidade técnica que você desenvolveu. Ensinar cirurgia é diferente de fazer cirurgia. Fazer exige que você saiba o que fazer. Ensinar exige que você saiba por que faz o que faz com detalhe suficiente para comunicar a lógica que guia cada decisão. E você descobre que muito do que você faz está instalado num nível de automaticidade que torna a articulação mais difícil do que a execução. Articular o que antes era reflexo te torna um cirurgião melhor, porque a capacidade de explicar com precisão o que você está fazendo é também a capacidade de reconhecer quando está fazendo algo por hábito que poderia ser feito melhor por escolha consciente.
Você vai se aposentar um dia. As mãos que operaram por décadas vão guardar no músculo e no nervo uma memória de movimentos que não desaparece quando o avental cirúrgico é pendurado pela última vez. O que fica não é o título. São os residentes que estão agora operando de forma independente com parte do que você transmitiu instalado nas mãos deles. São as famílias que saíram do hospital de uma forma diferente do que teriam saído se você não estivesse lá naquele dia específico. Em algum hospital agora, um estudante de medicina está no primeiro dia do internato olhando para um paciente real pela primeira vez, com a consciência de que tudo o que aprendeu foi preparação para este momento, e com a descoberta imediata de que preparação e realidade têm em comum a terminologia e divergem em tudo o mais. Você vai aprender o resto, do mesmo jeito que você aprendeu, dentro da sala. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve e comenta o que você achou. E aqui tem um vídeo parecido com esse que você acabou de assistir. Te vejo lá.